Olá, meus irmãos, tudo bem? Bem, pessoal, nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa gravação dos nossos vídeos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que têm visualizado nossos vídeos. Não são muitas pessoas, são poucas pessoas, mas pessoas de valor, pessoas que Deus tem abençoado. Eu não tenho muitas visualizações, eu tenho poucos inscritos, pessoal, poucos, né? Mas que Deus abençoe. Deus está no controle, Deus está no plano de tudo e eu tenho colocado nele a minha fé. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu fiz alguns vídeos aí gravando, né, sobre a nossa missão lá na África. Eu vou dar continuidade, tá, pessoal? Eu vou dar continuidade. Hoje eu estou fazendo esses dois vídeos aqui em casa, tá bom? Eu não fui lá no monte, tá bom? Ele tá lá o monte lá. Aqui da minha janela eu fico olhando, mas hoje eu me limitei a fazer aqui, até porque ontem eu não estava me sentindo muito disposto. Tive uma indisposição ontem à noite, então hoje eu estou me preservando mais aqui. Mas eu vou falar mais da nossa experiência ali na África, das experiências que nós tivemos como viajamos para a Nigéria, para a Costa do Marfim, em Lesoto, em Botsuana, em Zâmbia, tá bom? Nós vamos falar da nossa experiência no continente ali africano, em alguns lugares ali, e mostrar para você na prática que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Somente a fé em Deus, a confiança pessoal, pode nos elevar a Deus, pode nos aproximar de Deus e fazer com que Ele se aproxime de nós. O espírito deste mundo, que é o diabo, ele não quer que nós nos aproximamos de Deus. Ele não quer que nós venhamos viver em um relacionamento com Deus. E por isso que ele usa essas placas de igrejas por aí para dificultar isso. Por isso que ele usa essas heresias, entendeu? Que ele anda usando por aí nessas placas de igrejas, muitas placas de igrejas por aí, entendeu? Porque o diabo não quer que você se aproxime da sua salvação. O diabo não quer que você se converta de fato, de verdade a Jesus. O diabo não quer que aconteça isso, pessoal. Aqui, ó, do livro de Atos dos Apóstolos. O diabo não quer que aconteça isso aqui, ó. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui é o fundamento do Evangelho. O Evangelho de Cristo existe, Jesus se manifestou neste mundo, ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser alcançado por isso aqui. Para que houvesse o arrependimento, para que as pessoas pudessem se converter, pessoal, e elas serem levadas para o reino dos céus. Eu estou dizendo que ele não curou, que ele não vai curar? Ele vai fazer. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Não estou dizendo que ele não vai fazer os milagres acontecer. Mas a prioridade de Jesus não é isso, como muitos priorizam isso. Como muitos priorizam isso. Eu estava no sábado, eu até sugiro, eu deixo essa dica para você, pessoal, no sábado, antes do meio-dia ali, no canal da Band,
tem um programa do Hernandes Dias, da Igreja Presbiteriana. Eu oriento você a assistir esse programa. Eu oriento você a assistir esse programa, porque tem uma porção de outros aí pregadores pendurados em cima de televisão, que eu oriento você a desligar a sua televisão. Eu digo para você, quando eles entrar, desliga, não dá audiência para eles, porque eles são os mercadores da fé. Eles são aqueles que Pedro fala aqui em 2 Pedro capítulo 2 e em 2 Coríntios também capítulo 4 fala que adulteram o evangelho de Cristo, que comercializam o povo. Esses eu digo para você, desliga. Essas pessoas que vivem aí, pessoal, plantada em placa de igreja, que só vive dizendo para você que você vai ficar rico, entendeu? Que você vai ficar milionário, que você vai colocar 100 e Deus vai te dar 1000, que é a mentira mais bem produzida de Satanás. Porque o Evangelho de Cristo não fala isso. O Evangelho de Cristo não fala isso. E eles ficam usando contexto, quem planta colhe, eu vim trazer vida e vida com abundância. Isso aí não está nada voltado de você ter riqueza nesse mundo, de você agariar, pessoal, bens para esse mundo. Não está nada voltado para isso. Leia o texto e o contexto para você entender. Então existe um espírito do diabo neste mundo, um espírito satânico, que não quer que a palavra, que a mensagem do reino dos céus, a mensagem que salva, a mensagem que vai, pessoal, inutilizar, que vai jogar por terra, meus irmãos, que as obras da carne não sejam produzidas em você, porque a maior vantagem do diabo é que ele consiga produzir nas pessoas as obras da carne, porque o diabo sabe que está escrito o seguinte, ele sabe o seguinte, ele sabe aqui, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É isso que o diabo quer, meu irmão. Que as pessoas não herdem o reino de Deus. Que as pessoas não sejam salvas. Que as pessoas sejam condenadas como o diabo está condenado. Então ele vai fazer de toda e qualquer forma, começando por dentro das igrejas. Por isso que lá, 1 Timóteo capítulo 4 fala da apostasia dos últimos dias. Por isso que a Bíblia chama a atenção de tantas coisas que vão acontecer a este mundo. Para quê? Para desviar a atenção das pessoas do reino dos céus. Do reino dos céus. Porque o diabo quer que as obras da carne venham estar em evidência. E ele tem conseguido fazer isso direitinho no nosso mundo. Porque o que está mais em evidência são as obras da carne. A bebedice, não é verdade? A bebedice, as prostituições, as impurezas, não é verdade? É o que mais estão em evidência. Ciúmes. Quantos que estão matando aí por causa de ciúmes? Estão matando. Tem homens aí ou mulheres que estão se matando e por vingança matando os filhos por causa de ciúme. Não, você não fica comigo, você não vai ficar com ninguém. É o que nós vemos nas notícias, pessoal. É o que nós vemos nas notícias da televisão. Na notícia da televisão. Entendeu? É o que nós vemos. E é ali que muitas pessoas ficam ali. Se as pessoas tirassem metade do tempo, que muitas das vezes elas ficam penduradas em cima de Instagram, em cima de Facebook, em cima de Twitter, em cima de redes sociais, se ela tirasse a metade do tempo, pessoal, e transferisse para a leitura da Bíblia, transferisse para buscar a Deus, transferisse para orar, para dobrar o joelho e orar, buscar a Deus,
pessoal, estariam sendo desenvolvidas nessas pessoas os frutos do Espírito e neutralizando a ação de Satanás. Meus irmãos amados e queridos, toma cuidado com a sua salvação. O mundo que nós vivemos, ele jaz no maligno. O mundo que nós vivemos, nós lutamos contra alguém sagaz. Nós lutamos contra alguém astucioso. O diabo é sagaz, é astucioso. Ele vem com o pezinho de veludo. Ele vem cheio ele vem dissimuladamente. Entendeu? Ele vem com aquela conversinha dele, assoprando no seu ouvido. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Estarmos cheios do Espírito Santo. Não dá lugar para que as obras da carne venham a crescer em nós. E orarmos pelos nossos familiares. Buscarmos a Deus pelos nossos entes queridos. Porque se você tem um familiar dentro da sua casa que não se converteu, que não aceitou Jesus, meu amigo, ele vai ser a ferramenta bem provável que o diabo vai usar para te afetar. Ele vai ser uma ferramenta que o diabo vai fazer de tudo para tentar te afetar, porque o diabo ganha muitas pessoas no sentimento. O diabo ganha muitas pessoas, tem destruído muitas pessoas no sentimento. Eu acabei de dar um exemplo pouco atrás, quando eu falei do ciúme. E tem outro sentimento que ele trabalha muito, a ira. A ira. E por isso, você tem que orar muito pelo seu ente querido. Entendeu? Orar muito. E quando você vê ele praticando algumas coisas, você tem que olhar para ele, mas enxergar ali um espírito imundo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo. É contra o diabo. É contra Satanás, que enche o coração das pessoas para praticar as obras da carne. Que nós lemos lá no outro vídeo, que está escrito em Gálatas, capítulo 5:16. Se você tem do seu lado alguém que não é convertido, meu amigo e minha amiga, ora para que ele possa manifestar o fruto do Espírito. E não obras da carne, porque se você não orar, queimando esse espírito, repreendendo esse espírito, usando a sua fé, usando a sua determinação em Jesus, porque maior o que está com você. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz aqui, no capítulo 5:17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. É uma luta, meu irmão. É uma guerra da carne contra o espírito. E muitas das vezes, por nós estarmos num mundo carnal, num mundo que favorece as obras da carne, é mais viável que as pessoas venham tender para o lado da carne do que para o espírito. Porque toda esquina que você vai, você não ouve um louvor. Você não vê ninguém com uma Bíblia aberta, mas você ouve as tendências da obra da carne. Você liga a televisão, a tendência da obra da carne. Você vai na rede social, é as tendências para a obra da carne. Então, a carne, ela é muito alimentada nesse mundo que nós vivemos. E por isso nós temos que buscar a Deus. Entendeu? Buscar, travar essa guerra, travar essa batalha, que não é fácil. Mas ela tem um final feliz quando nós mantemos a nossa fé, quando nós perseveramos, quando nós combatemos o bom combate, entendendo o seguinte, que Deus é conosco, Jesus está conosco. E Jesus venceu para que nós pudéssemos ser mais do que vencedores. Seja um mais do que vencedor. Não ceda. Eu posso falar isso, pessoal, por experiência própria. Eu posso falar. Eu não estou aqui como um amador para falar isso para você. Eu estou aqui como alguém que já sentiu na pele muitas lutas, muitas batalhas. Fosse batalhas financeiras, batalha de doença, batalha de perseguição, de ser perseguido, de ser vítima de mentira, ser vítima de calúnia.
entendeu? Batalha entre família, familiares, parentes. Mas todas elas eu estive abraçado com Deus. Todas elas eu tive que vencer com Jesus. Eu tive que acreditar que aquele que estava ali no barco dormindo, quando estava a tempestade, quando eu clamasse, gritasse para ele iria se levantar e ia dizer para o vento: cala-te, e as ondas, acalme-se. Você vai levantar Jesus, vai acordar ele, ou você vai permitir que ele fique dormindo e as ondas, os ventos te levem? E como é que eu faço isso, meu irmão? É você botar seu joelho no chão. É você ir para a madrugada. É você ir tirar momento para orar a Ele, buscar Ele. Assim você está gritando para o socorro, porque Ele está lá dormindo. O vento não vai atingir Ele. Deus não é atingido por vento. O vento não pode levar Ele. As águas não podem afogar Ele. É Deus, Ele é Jesus. Então o momento é de você dizer: Mestre, socorre-me. E Ele vai levantar e vai dizer: para-te, persevere. Eu estou gritando, grite mais alto. Eu estou orando, ore mais. Mas quanto mais eu oro, mais o vento se levanta. Ore mais. Não fique agindo com sentimento, achando que o seu sentimentalismo vai comover Deus, que não vai. O sentimentalismo não adiantava Daniel, Sadraque e Mesaque e Abednego ficar de sentimentalismo. Eles tiveram que ter fé. Que se eu tiver que ir para a cova dos leões, que eu vá. Se eu tiver que ir para a fornalha de fogo ardente, que eu vá. Deus vai ser comigo, como foi, e eles não foram atingidos. Tá certo, meu irmão? É a mensagem. Isso é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus. Então busque, tá certo? Porque Deus é com você. Prezado irmão, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se prepara para esse dia. Esse mundo não vai cooperar. Não pensa você que vai estar vindo por dias bons. Está vindo dias em que a obra da carne, ela vai se multiplicar, como diz a Bíblia. Por se esfriar o amor, a iniquidade vai se multiplicar. E essas obras da carne que nós lemos aqui, ela vai se multiplicar. Vamos estar preparados e firmes com Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.